Olá, pessoal! Boas-vindas ao The Foundry, uma iniciativa educacional da Ford College. Na nossa última explicação, a gente mergulhou fundo na teoria da otimização de execução. Lembram? E olha, dessa fundação conceitual é totalmente crucial. Mas, sendo bem realista, só a teoria não resolve os gargalos quando um sistema está rodando e sofrendo no mundo real. Então hoje, a gente vai pegar toda aquela base abstrata e transformar em ciência aplicada pura, nesta nossa análise sobre o ajuste de desempenho aplicado. Bora começar? O nosso roteiro de hoje é super direto. Passaremos por 5 etapas. Primeiro, a introdução de como ir da teoria à prática. Segundo, como ler os sinais de desempenho. Terceiro, vamos analisar casos do mundo real. Quarto, montar o nosso fluxo de trabalho padrão. E por último, os próximos passos. A ideia é não tratar a performance como um jogo de adivinhação, mas sim como um diagnóstico rigoroso. Pensem nisso quase como um trabalho de detetive, indo dos sintomas até a raiz do problema. Então, seção 1, introdução da teoria à prática, movendo de conceitos abstratos para soluções totalmente mensuráveis. Quem já teve que lidar com um sistema em produção conhece a frustração gigantesca que é ver um código rodando perfeitamente nos testes, mas engasgando e ficando super lento na hora do vamos ver. Ter um modelo mental de como os caminhos de execução funcionam é indispensável, claro, mas sem medir isso concretamente, a gente fica no escuro. A grande questão é como a gente transforma montanhas de dados brutos do perfilador em soluções de verdade. Precisamos de uma abordagem completamente repetível que transforme esses logs em uma lista priorizada de correções que a gente possa validar com confiança. Isso nos leva à nossa segunda seção, lendo os sinais de desempenho. É aqui que começamos a identificar os sinais vitais da eficiência. Para fazer qualquer bom diagnóstico clínico, primeiro é preciso entender o paciente. O ajuste de performance depende diretamente de mapear quais sinais apontam para quais causas estruturais. O nosso primeiro sinal vital crítico são as unidades de computação. Elas mostram exatamente quanto de esforço equivalente a uma CPU central aquela transação consome. É literalmente o grande motor que dita o custo de execução e causa o temido estrangulamento na rede. Então, se os relatórios mostrarem unidades de computação estourando numa sequência específica de instruções, isso quase sempre é um alerta vermelho apontando para uma ineficiência de algoritmo ou algum processamento sendo repetido de forma completamente desnecessária a cada transação. O nosso segundo sinal de alerta, e um dos mais traiçoeiros, é a contenção de bloqueio de conta. Funciona assim: quando um monte de transações tenta acessar e alterar os mesmos endereços de conta ao mesmo tempo, o agendador de tempo de execução da rede simplesmente não tem escolha a não ser enfileirar tudo. É como um engarrafamento caótico de trânsito em pleno horário de pico. Isso força uma serialização, o que significa que o nosso paralelismo vai por água abaixo e os tempos de espera disparam absurdamente. Já o terceiro sinal vital é a pressão de memória, ou a pressão sobre o heap. A gente está falando aqui da quantidade e da frequência das alocações de dados ocorrendo em tempo de execução. Ficar clonando dados toda hora ou usar layouts de dados ineficientes age como um gargalo oculto no sistema. É basicamente um ralo silencioso que drena os recursos e derruba de forma severa a taxa com que as instruções conseguem ser executadas. Juntando todas essas peças num lugar só, temos esse quadro bem claro mostrando as 3 métricas. Mas o ponto de atenção aqui está na última coluna, a instrumentação típica. Cada um desses sintomas exige uma ferramenta de medição completamente diferente. Para capturar as unidades de computação, utilizamos medidores em tempo de execução. Já para contenção de bloqueios, precisamos de logs de rastreamento com marcações de tempo precisas. E no caso da pressão de memória, o ideal é fazer a amostragem direto do alocador. E aqui entra um alerta fundamental. Um dos erros mais comuns e perigosos no desenvolvimento é achar que a métrica alta já é o problema em si. Não é. A métrica é apenas o sintoma. Por exemplo, unidades de computação estourando é só a febre. A infecção verdadeira, a causa raiz, pode ser um trabalho duplicado em cadeias de chamadas entre programas. As métricas servem exclusivamente para reduzir a área de busca e ajudar a formular uma hipótese precisa sobre o que está falhando por baixo dos panos. Chegamos na seção 3, casos no mundo real. Vamos pegar essa mentalidade e aplicar em cenários operacionais na prática. Então, ativando o nosso modo de investigação, vamos ao cenário 1. O sistema movimentado de pagamentos em lote. Imagine que o uso sobe bastante e, de repente, ocorrem lentidões esporádicas fortíssimas. A latência do sistema dá um pico assustador no percentil 95. Ao fazer a medição correta, a equipe descobre que o problema não era a falta de poder de processamento. A verdade é que transações essenciais estavam presas numa fila infinita, aguardando o bloqueio de uma única conta de tesouraria que estava sendo compartilhada por todo mundo.
É um exemplo de livro de serialização paralisando completamente o desempenho. Certo, feito o diagnóstico da doença, como a gente busca a cura? É aí que entram as correções candidatas. Para resolver essa contenção na tesouraria, o objetivo principal passa a ser reduzir esses acessos simultâneos. Uma ideia forte seria usar o sharding, que é fragmentar essa tesouraria, dividindo ela por grupos de usuários ou por região geográfica. Outra saída seria agrupar as atualizações de saldo fora da rede, num processo off-chain, e enviar em lotes. Mas o pulo do gato é o seguinte: toda candidata que a gente levantar precisa ter um resultado esperado que seja totalmente mensurável, como, por exemplo, comprovar a redução exata no tempo de espera pelo bloqueio da conta. Seguindo para o cenário 2, vamos falar de algo pesado: invocações entre programas, as famosas cadeias de CPI. Nesse caso prático, os desenvolvedores olham para o painel e veem o sintoma clássico: o consumo de unidades de computação está nas alturas. Mas por quê? O mecanismo raiz revelado pelos rastros é que múltiplos programas diferentes estão repetindo a mesma tarefa exaustiva, desserializando e resserializando exatamente o mesmo dado a cada salto de programa. Um verdadeiro pesadelo em forma de retrabalho na memória. Para eliminar esse desperdício colossal, algumas candidatas sólidas começam a surgir na mesa. Pode-se optar pela consolidação, ou seja, mover toda essa lógica de análise para residir em um único programa principal. Alternativamente, a gente pode passar os dados já pré-analisados diretamente como parâmetros pelas instruções da chamada. Em alguns casos, vale até redesenhar de ponta a ponta o layout dessas contas. E o termômetro de sucesso disso tudo: medir com precisão cirúrgica a quantidade de unidades de computação que foram salvos por invocação e validar a queda da latência global da transação de ponta a ponta. Isso tudo nos encaminha para a seção 4, o fluxo de trabalho. Qual é o procedimento padrão e tático para fazer otimização? Para parar de tirar no escuro, é fundamental amarrar a análise num processo repetível. E para quem acompanha, métodos bem estruturados como esse são essenciais em várias formações da Ford College, porque dão uma clareza incrível. São 5 passos críticos. Passo 1. Estabelecer a baseline, medindo as taxas atuais antes de mexer em qualquer coisa. Passo 2. Fazer o perfilamento direcionado nas falhas aparentes. Passo 3. Formular a hipótese cruzando os sintomas com os mecanismos. Passo 4. Fazer o levantamento das candidatas à correção. E, por fim, o passo 5. Fazer a priorização rígida do que testar primeiro. Um ciclo assim restringe os desvios de escopo, nos obriga a focar em resultados tangíveis e reduz drasticamente o risco de quebrar o sistema inteiro, fazendo alterações descontroladas. Se fosse para gravar em pedra apenas um conceito de todo esse nosso material hoje, com certeza seria este mantra: medir, isolar, alterar, medir novamente. É isso. Todo palpite no código não passa de fumaça até que seja validado por essa repetição. Só a precisão da medição é o que vai atestar, no fim do dia, se uma mudança de arquitetura valeu as horas investidas. Chegamos então à seção 5, próximos passos, avançando em direção aos experimentos de balanceamento de carga. A maior recompensa de ser implacável com esse fluxo de diagnóstico é gerar um catálogo totalmente embasado de correções. E essa lista validada é, na verdade, a alavanca de que precisávamos. A partir de agora, o caminho natural é pegar essas fundações e submetê-las a cenários de alto estresse e testes de carga severos, provando se a otimização resiste quando a rede pega fogo de verdade. Para mergulhar muito mais fundo nesses tópicos fascinantes e explorar outras partes complexas do universo Web3, fica o forte convite para visitar o site Ford College. Mas antes de encerrar a nossa explicação de hoje, fica uma provocação mental para todo mundo. Olhando de perto para a arquitetura com a qual lidamos todo dia, qual dessas correções candidatas depois de passar por todos esses filtros realmente vai garantir que a taxa de vazão dispare quando o sistema bater no limite do estresse operacional? É hora de botar as hipóteses em jogo e validar. Até a nossa próxima investigação, pessoal!